Na primeira posição no intestino ou próxima do duodeno? Boa. Antes de eu iniciar a minha alimentação, minha medicação, Priscila, é feito o quê? Raio-x. Graças a Deus, obrigada. Mais uma Savoir Lavoura. Excelente. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Então, a gente parte para as dietas dentro da unidade hospitalar. Dieta em geral, né, é indicada para pacientes que não têm nenhum tipo de restrição de nutrientes. Por isso, a quantidade de macronutrientes, né, que é o carboidrato, proteínas e lipídios, é normal, ou seja, normoglicídica, né, normoproteica e normolipídica. Os alimentos recomendados são pães, cereais, arroz, massas, leguminosas, né, e outros produtos integrais, que pobres, né, em gorduras, hortaliças, frutas frescas, leite, iogurte, queijo, com pouca gordura, com pouca gordura e sal, né? Carnes, aves e peixes, ovos magros, né, sem a pele, né, sem a gordura, né, e gordura, né, que é o óleo de açúcar, óleo e açúcares com moderação. Alimentos a serem evitados: pães, cereais, arroz, massa, leguminosas, rico em gorduras e açúcar, hortaliças, frutas enlatados, né? Enlatados até para criança também não faz bem, né? Que as mães cismam às vezes de dar aqueles enlatadinhos que é da Nestlé, né, para criança, aquilo ali não é legal, tá? O que seria uma dieta branda, né? Para a gente poder estar oferecendo para esse paciente. É utilizado tanto para o paciente com problemas mecânicos, né, que é relacionado aí à mastigação e à deglutição. Marciele, presta atenção, é o que a gente conversou ontem, tá? Quanto para facilitar a digestão de paciente, né, são utilizados no pós-operatório, ou pode ser recomendado como uma transição para a dieta em geral, ou muitas das vezes, quando o paciente está se alimentando muito tempo por uma sonda enteral, ou até mesmo por uma via parenteral, né? Então, ele passa por um processo aí, né, de pós-operatório, é utilizada aí como uma dieta branda, tá? Portanto, a dieta branda é indicada em geral em relação a distribuições, né, dos macronutrientes, sendo normoglicídica, normoproteica, não sei falar essa caceta não, tá? Porém, a consistência da dieta tá vendo? Não sei, ninguém é perfeito, tá? De mais cedo. São permitidos pedaços de legumes e vegetais. Carnes são sendo obrigatórios, né, que é o alimento que seja triturado, né, que é chamado como aí a carne aí, né, aquela moidinha, tá? Alimentos recomendados é salada, né, cozida, carne fresca, cozidas e entre outros. Alimentos evitados, né, que são os cereais derivados de integrais, frituras em geral. Dieta leve. É usada em casos de pacientes com problemas mecânicos à mastigação, naquela que apresentam uma função aí de gastrointestinal moderadamente alterada no preparo de exames e cirurgias no período pós-operatório. Lembra que quando a gente vai fazer algum tipo de exame, dependendo do exame que vai ser utilizado, eles te mandam uma recomendação. Você não pode fazer uso de alimentos muito gordurosos, né? Ou muitas das vezes eles querem que aquele intestino ele seja realmente esvaziado, seja limpo, e ele acaba utilizando medicações para poder dar aquela esvaziada. Alguém já passou por isso? Alguém sabe dizer sobre isso? Né? Quem nunca tomou hemolactopurga para poder dar uma esvaziadinha legal, né? Sofre apenas com uma cólica infernal. Deus que me livre, tá? Tá mais fácil comer mesmo, gente, bastante fibra, tá? Alimentos recomendados: café com leite, suco,
né? Frutas macias, geleias, queijos, sopas, torradas e pães. Alimentos evitados. Especiais, né? Aí em condimentos fortes. Dieta líquida, quando eu falo em dieta líquida, eu penso em quê? A dieta ela é totalmente o quê? Ninguém, né? Líquida. Olha, é necessária quando tem restrição de função digestiva, né? Quando o paciente ele não consegue fazer esse processo sair de mastigação, de deglutição, né? Então a gente precisa passar essa dieta líquida para esse paciente, que muitas das vezes é colocada aí como uma via parenteral. Quando eu falo de via parenteral, eu penso em quê? Em que tipo de acesso? O sistema gastrointestinal. Sim, mas só que quando eu falo que ela tem que ser rica, né, hiperglicídica, que eu falo que ela é líquida, muitas das vezes são utilizados pelas vias parenterais, é acesso mesmo, que a gente dá como OPIC, que é o acesso venoso profundo, tá? Ah, tá. Dieta pastosa, né, indicada para paciente com dificuldade de deglutição, tá? Que necessite de repouso gastrointestinal. Em alguns casos, muitas das vezes é utilizado como aí, né, em pós-operatório, tá? Essas papinhas a gente pode passar. Bom, o que seria uma dieta hipogordurosa? Ela é muito ou ela é pouco gordurosa? Pouco gordurosa. Ela é pouco gordurosa. Pouco gordurosa. Lembrando que quando os pacientes ele acabam tendo aí a gente dá como crise, né, das vesículas, e muitas das vezes eles relatam que após ter se alimentado, né, por comidas muito gordurosas. Então, automaticamente vem aquela dor infernal que muitas das vezes eles são submetidos, né, a uma cirurgia de emergência, né? Então, toda vez que o paciente ele acaba tendo, né, tá aqui escrito como uma doença hepática, quando eu penso em doença hepática, eu penso em que tipo de órgão? Quem não está funcionando legal? Fígado. Oi? Fígado ou rim? Fígado. Fígado, né? Hepática, fígado. Hepática é fígado, tá? E automaticamente aí uma pancreatite, né? Que são as pancreáticas, né? Lembrando que a pancreatite, muitas das vezes, ela vem como consequência e os pacientes ele acaba indo ao óbito, porque quando chega, né, o seu final, que é a pancreatite, é quando aquele paciente ele já começa a ficar já amarelado, com o abdômen bem globoso, e muitas das vezes os poros ele acabam saindo aquela eliminação, aquele líquido, então é algo muito mais grave, né? A gente tem as doenças hepáticas, que pode ser associada aí uma cirrose hepática, pode ser associada a uma hepatite C, né, que são doenças ISTs, né, que são as infecções, e automaticamente aí entra com uma pancreatite, que é a consequência, tá? Então, toda vez que esses pacientes, né, que a gente vê que eles têm essas doenças pancreáticas, vesículas biliares, né, a gente precisa ter uma alimentação com o quê? Com pouca gordura, tá? Conseguiram entender? Sim. Dieta hipoproteica é indicada para doentes, né, aí renais que necessitam da restrição de proteínas da dieta. Por isso são retirados, né, os alimentos de origem animal, que é relacionado a carne, queijo, ovo, entre outros. Sistema renal, estou falando de quem? Quem não está funcionando direito? Rins. Rins. Se ele não está funcionando direito, que tipo de tratamento é feito com esse paciente? Hemodiálise. Boa, hemodiálise, tá? Excelente, assim que eu gosto. Alimentos recomendados, saladas, sucos, né, naturais, pães e cereais integrais. A gente tem que tomar cuidado com os pães para poder não comer em excesso, tá? Professora, Oi? uma dúvida. Já me falaram, pessoa que tem problema renal não é recomendado comer carambola. Isso é verdade? Então, eu já ouvi falar sobre isso também, Marília, mas... Porque é como se fosse um veneno para a pessoa que tem problema renal.
Isso, mas se ela libera alguma toxina, se ela libera alguma coisa, eu não sei informar sobre isso, sobre a carambola. Mas a carambola em si, em geral, para todo mundo. Gente, eu falo pra vocês, eu já comi muito carambola na minha infância. Ai, eu não gosto, não. Porra, com sal, então, você não tem noção. Cruzes! Sério mesmo. Né? Eu acho que Manga verde com sal, hein? Cajá verde com sal, hein? Que delícia. Agora, vontade de comer água na boca. Eu gosto de chupar limão com sal, o que é meio doideira. É, doideira mesmo, Marília. Amo Limão, cajá, manga verde, tudo gosto também com sal Não, até hoje. limão não. Tudo isso aí que as meninas falaram, sim. Agora, limão não, tá? Eu descasco o limão Ai, e limão é boto... maravilhoso. Não se come Limão é com muito sal. bom, limão com Ó, professora, sal. limão, sal e cerveja. Não, isso aí não. Pô, Limão aí e sal. a- Só limão e sal. Foi Limão a com Vanessa, sal. né? A Vanessa, né, que falou isso. Só limão Né? com sal. Limão com sal. Vamos lá. Dieta hiperproteica. É pouco, é muito, é baixo? O que que é? Muito. Muito. Quando há necessidade do aumento de nutrientes, né, como proteínas, é indicada para doentes com as infecções, quando há necessidade de um aumento, né, e de um aporte aí calórico. Alimentos recomendados, né, para a gente poder ter esse aumento aí da dieta, né, hiperproteica. Então, quais são os alimentos que são utilizados, né? As proteínas, ovo, carne, queijo, sucos naturais, leguminosas, arroz, saladas e cereais. Prestem atenção, essa partezinha aqui é boa, tá? Quando é permitido o consumo de pouca quantidade de sódio, geralmente cerca de 1 a 2 gramas, né, por dia. A dieta é chamada de hipossódica. Por isso que hoje, né, os sals, eles vêm com o quê? Né? Se vocês perceberem, aqueles sachê, eles diminuíram de tamanho. Então, eles estão diminuindo por conta disso. Se eu tenho um consumo a mais de sódio, que tipo de doença pode estar aí como fator, né? Para poder desencadear? Falamos dela, não tem nem 20 Eu minutos. sei qual é o nome, professora. Hipertensão. É hipertensão. Hipertensão. A hipertensão. Isso. Boa. Por isso, né, que eles estão diminuindo a quantidade de sódio, né? Aquele salzinho, né, que aqueles sachê já estão diminuídos, tá? Tanto as dietas normais quanto modificadas, né, hiperproteica, podem ser hipossódica ou acloretadas, tá? Necessidade de recomendação de alimentação. E o que seria, professora? Uma... Aclaretadas É. é a diminuição do sódio para poder não ter consequências como uma hipertensão, Suzane. Ah, tá. Tá? Nutrição na gravidez. Então, a mulher, vou dar uma resumida aqui, tá? A gestante, por ela achar, né, que ela está gestante, ela pode comer de tudo, pode trazer diversas consequências. Uma delas é a hipertensão e outras delas aí, né, é a diabetes gestacional, tá? Então, assim, ela pode comer de tudo, sim. A gente sente fome de 20 mendigos? Sim, sentimos, tá? A gente precisa fazer uma alimentação saudável. De madrugada, então, minha filha, a gente parece até o Tasmania, de madrugada. Ô, professora, Oi. a senhora já percebeu? Quando a gente dorme tarde, mas a gente sente fome. Às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã. Rapaz, eu às vezes vou dormir com fome, mas não como. O que acontece, assim, eu posso dar para vocês como exemplo, né? Então, tipo assim, eu por dormir muito tarde, né? E por estar trabalhando, então, assim, a minha vida antes era comer Doritos com Coca-Cola. Era 3, 2, 4 horas da manhã, era viciada, eu e uma outra amiga. Então, assim, hoje eu consegui, né, tá eliminando, né, menos 13 quilos, e eu achava que eu estava bem, mas só que eu não estava, né, acima do peso com 13 quilos. Então, assim, a gente procura fazer, por isso que à noite sempre tem aquela ceia de você estar tendo essa alimentação. Então, quando você acaba, né, jantando, vamos botar aí até 8 horas, né, para a gente poder evitar de carboidratos, né, depois das 20, então a gente coloca até as 20 horas, que a gente pode estar se alimentando com carboidrato, que a gente sabe que vai dormir tarde. E quando for meia-noite, faz aquela ceiazinha, né, um lanchezinho, algo mais saudável. E aí você consegue, né, dormir tranquilamente. Um X-tudo seria indicado, né? Oi?
um X-tudo de madrugada, seria indicado, né? Ah, seria indicado para você aumentar Brinca o seu índice. muito você. Seria para poder aumentar o seu índice aí, tá? Seu IMC. Né? X-tudo de madrugada só para curar ressaca, Catarina. Deixa ela. Professora, o meu peso tá aqui, né? E o negócio tá lá em cima, né? Né? Então, vamos lá. É o peso do X-tudo. É exatamente isso, de 3 horas da manhã. A nutrição na gravidez, a gente sabe que pode trazer consequência, né? Quando o paciente ela acaba desenvolvendo, né, uma hipertensão gestacional, ela tanto pode trazer danos para a criança ou para ela, tá? A diabetes gestacional é a mesma coisa, tá? Só que muitas das vezes, né, vai trazer risco também a diabetes? Vai também. É quando nasce aquele bebê gig, né, que é grande para a idade gestacional, e que o paciente, muitas das vezes, ele precisa ficar numa unidade de terapia intensiva. Por quê? Consequentemente, quando essa mãe ela acaba desenvolvendo uma diabetes gestacional, essa criança ela vem com consequência, né? Ela vem como sobrepeso. Já a hipertensão, né, onde a gente tem aí a síndrome de HELP, né, uma gravidez hipertensiva que pode trazer tanto danos ou até mesmo óbito, tanto para a mãe quanto para essa criança. Então, a gente precisa tomar cuidado por conta disso, tá? Em saúde da mulher, eu falei com vocês sobre isso, falei sobre a DEG, né? Falei sobre a síndrome de HELP, isso tudo eu falei para vocês lá em saúde da mulher, então vocês sabem o que eu estou falando. Então, vamos lá. Vocês pegam uma gestante aí, né, numa unidade hospitalar, e ela apresenta aí uma hipertensão. Hipertensão vocês já falaram. Então, tanto para hipertensão quanto para gestacional, o que vocês irão orientar essa gestante? O que ela precisa fazer? Pode repetir, professor, aqui da internet? João, enquanto você é o profissional, você vai atender aí uma gestante. Ela, vou botar duas. Uma está com hipertensão gestacional e a outra está com uma diabetes gestacional. Quais são as orientações que você vai fazer a ela? Tem hipertensão, tem que ter uma redução de sódio, consumir alimentos saudáveis, né? Né? Evitar de comida. Posso falar outra? Pode. E a que tem diabetes tem que tomar cuidado com a quantidade de açúcar que consome. Isso aí. Pode falar mais. Exatamente. Alguém está falando debaixo d'água que eu não estou conseguindo entender. Professora, as duas podem fazer exercícios, né? Sim. Uma caminhada leve. Sim. Ambas podem fazer atividades físicas, sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Nutrição na lactação, né? A gente está falando aí de aleitamento materno, né? É a primeira alimentação que esse RN ele vai estar fazendo. Lembrando que a gente passa aí, né, que é a primeira amamentação. Qual é o nome que se dá, né, ao primeiro leite? É o colostro. É o colostro, né? O colostro é como se fosse realmente a primeira vacina desse paciente, né? Os primeiros nutrientes. Então, é importante que esse RN, ele faça uso, né? Que ele mame, né? Que ele busque aquilo ali, né? Ao colostro. Lembrando que, né? Quando a cirurgia ela acaba sendo cesárea, por conta das medicações que foram feitas, né? Demora, se tem essa descida do leite. A criança vai ficar de 24 até 48 horas sem se alimentar? Não. Dentro da maternidade é oferecido, né, a suplementação para esse RN. Aconteceu isso comigo. É oferecido, né, suplemento para essa criança, para ele poder não desenvolver aí uma hipoglicemia. Então, quando a mãe, né, ela já está pronta, né, essa medicação que ela foi feita lá na sua cesárea já saiu, né, já foi eliminado, é onde ela começa a amamentar essa criança, tá? É a primeira, né, o leite da mãe que secreta, faz isso lá em saúde da criança também, tá? Tem um papel definido de proteção do recém-nascido, contém mais anticorpos, mais células brancas, é rico em proteínas, né, e vitaminas, que é A, E e K, além de minérios como zinco e sódio.
né, contém menos gorduras, né, que é o carboidrato, é secretado na quantidades que variam entre 10 a 100 ml por dia, ocorrendo a maior proporção, né, em multíparas, né, que permanecem até o 4º ao 7º dia do pós-parto, né, que é a descida aí do leite. Vamos lá. Lembrando que para essa criança, né, ela pegar essa amamentação rica, né, em proteínas, sais, minerais, tem aí o leite de transição, né, que vai depender da literatura aí, que vai de 5º, né, até o 7º dia, ou do 7º dia até o 21 dia, que é o leite de transição. Logo no início, vocês perceberem, é aquele leite clarinho, bem ralinho, onde as crianças acordam ali o tempo todo, toda hora ela acorda, de 2 em 2 horas, né, de 1 em 1 hora. E quando vai passando o tempo, esse leite a gente dá como leite o quê? Maduro. É aquele leite que essa criança vai começar a se sentir o quê? Saciada, né? Então, ela vai levar mais tempo para poder acordar. Em quanto tempo que a mãe pode dar de mamar para essa criança? Ela está amamentando, né? Até quanto tempo, mais ou menos, para a gente poder ter certeza que essa criança ela vai se sentir saciada? Falei a beça sobre isso. 20 minutos. 20 minutos, né? Porque ela vai pegar todo, né, o leite de transição, mais o leite maduro, que é rico em proteínas, sais, minerais, né? Onde vai deixar essa criança muito mais saciada. Quando ela acaba amamentando, né, de 5 a 10 minutinhos em uma mama, e ela vai para outra, é quando ela não se sente saciada e ela fica chorosa o tempo todo, tá? Vantagem do aleitamento materno para o bebê: o leite materno é mais completo, né? E o alimento para o bebê até o 6º mês de vida, então não precisa, né, de ter aí um suplemento, né? Não existe leite fraco, tá? A mãe só precisa realmente dar as demandas, né? Oferecer aí a mama aí para poder ter essa produção de leite de forma correta, tá? Protege o bebê contra as doenças, diarreia, resfriados, infecções urinárias e respiratórias, alergias e problemas, né, na arcada dentária, tá? Já falamos sobre isso também, relacionado à deficiência, quando a criança ela tem uma ausência de quê? Foi a aula de semana passada. Quando a criança, a gente olha para a criança e vê que ela tem uma má formação na arcada dentária, ela está com ausência de quê? Cálcio. Isso. Vitamina D. Cálcio. Vitamina D. Vitamina D ou cálcio? Cálcio. Vitamina D. Cálcio. Vitamina D. Eita, que salada, hein? É vitamina D. Vitamina D. É deficiência de cálcio. Ou é os dois? Dos ossos e dos dentes, a vitamina D. Fala aí, professora. É que dá o cálcio, Ossos né? e dentes. Depois vocês me dizem. Vamos lá. Previne na alteração da estrutura funcional, auxilia no movimento dos músculos e ossos, estimula o padrão respiratório, né? Se lá em cima o leite materno ele acaba ajudando, né? Evitando aí as diarreias, né? E ajudando, auxiliando aí na respiratória, então automaticamente, né? Vai estimular, né, essa respiração desse paciente. Gente, vocês acordam para a vida, hein? Se vocês se orientem. A alimentação de 6 meses, isso aí não, que a gente já falou isso aí lá, na coisa lá. Pré-escolar também não precisa. Vamos lá para a nutrição do adulto e do idoso. Acharam? Acho que é na página 20. Se acharam? Sim, não? Sim, professora. Tá? A nutrição do adulto, né, como crescimento de manutenção aos pontos no início da vida adulta, aproxima-se de entre os 19 anos de idade, né, as condições nutricionais para o adulto é enfatizar mais a manutenção do peso corporal e saúde saudável. A gente sabe que a gente passa por uma fase, né, aquela fase que os pais dão tudo para a gente comer, a gente se alimenta. Quando vai chegando a fase de falar, né, a gente diz que não gosta, então a gente evita. Com o passar do tempo, né, a gente acaba tendo aí uma boa alimentação saudável ou não, é onde a gente começa a selecionar o que realmente a gente vai querer comer ou não, né, o que a gente leva aí para a nossa vida. Assim, todos os nós, quem está aqui na live está nessa fase aí, né? Ou você come por ser saudável, ou você não come,
né, a vida toda aí, tá? Então, a gente acaba tendo aí algumas opções, tá? A minha opção é não comer queijo, então não adianta, eu não como queijo, de jeito nenhum. Lembrando que a nutrição do idoso, ela precisa ser, né, como se estivesse voltando para a criança, porque a criança, né, o idoso, eles se desidratam muito rápido, né, eles ficam doentes muito rápido, então essa alimentação, ela precisa ser rica, né, e variada por conta disso, tá? Bom, desnutrição infantil. Aqui foi colocado, né, as doenças, que é o marasmo, caxiocó, né, e caxiocó marasmático, né? Isso aqui aonde a gente consegue identificar que as crianças, né, elas têm essa doença, essa desnutrição? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar sobre essas doenças? Que é a desnutrição? Não vi não, professora. Primeira vez agora. Nunca ouviram falar? Eu já. Das crianças lá africanas lá, que eles botam muito, né? Isso. Quando vocês olham para aquelas criancinhas, né? Que vocês veem que as perninhas delas são fininhas, bracinho comprido e mó barrigão, né? Então, ela pode estar com marasmo ou ela pode estar com caxiocó ou caxiocó marasmático, tá? A desnutrição, né, é o termo utilizado, na verdade, usado como caracterizar, né, qualquer tipo de distúrbio alimentar, desde a hipernutrição, né, que é o excesso aí de nutrientes, até a desnutrição, né, que é o proteico-calórico ou subnutrição, que se caracteriza, como o nome já diz, a falta de proteínas, que são basicamente, né, os tijolos do corpo, né, humano, que é o que vai nos manter aí sempre ativos. Há 3 tipos de desnutrição: proteico-calórico, marasmo, caxiocó e a combinação, né, de ambos, que é o caxiocó marasmático. O marasmo ocorre quando a criança possui baixo peso, né, que é de 60% esperado da sua altura e da sua idade. E isso está com ela, né, perda de tecidos musculares, gorduras e às vezes até, né, o papilar, tá? Gustativa. Está escrito errado aqui. A gustativa. O cabelo fica escasso, quebradiço e pode vir a perder a coloração. Enquanto isso, a criança fica triste, né, e quieta, né? Se tem a desnutrição, ela não tem uma boa alimentação, né? Quando a gente está com fome, a gente pode utilizar aqui, eu particularmente, quando eu estou com fome, eu fico extremamente estressada. Imagine aquelas crianças que não têm nada para comer, né? Então, ó, aqui a gente tem, né, uma criança com marasmo, tá? É assim mesmo que elas ficam. Então, elas não vão ter força, né, para ficar em pé. Caxiocó é menos aparente, pois a criança tem o peso entre 60% e 80%. É quando a criança ela ainda consegue ficar um pouquinho mais em pé, mas, porém, né, ela tem aquele abdômen bem globoso mesmo, tá? Isso é verme, professora? Não, é desnutrição. É mesmo? Aqui, deixa eu botar a imagem aqui. É desnutrição. Ó. Quando elas têm 60%, né, abaixo, né, dos nutrientes, ela tem um marasmo. Quando ela tem de 60% a 80%, né, do esperado aí, né, como uma alimentação, vamos dizer assim, ela está como caxiocó. O negócio, de novo, olha, gente, eu dou vontade de quebrar isso. Vê se vai aparecer para vocês aí o negócio, a apostila. Tá aparecendo? Ainda não. Vê agora. Ainda não. Ainda não. Não. Também não. Também já acabou, professora. Aquela era a última página. Agora apareceu. Apareceu. Mas eu quero mostrar a imagem do tá. cachorro. Agora apareceu. Deixa eu botar lá no finalzinho. Como é que pode, né? A impressão que dá é que estão gordinhas, né? Mas a gente percebe não, mas uma barriga normal. Mas olha só, se vocês perceberem... Aquela barriga não é normal, não. Não, eu tô falando que é anormal, só que eu tô falando. A impressão que dá é que todo mundo cheio, né? Tá o meu tá gordinho, mas
Olha Uma aqui o barriga tamanho dessa estranha mesmo. Parece até Tá vendo? verme. Triste, É, parece sabia? verme. Tá vendo? É um abdômen muito globoso, né? E a gente consegue identificar que esse abdômen aqui, ele não é normal, tá vendo? Tá? Já o caxiocó marasmático ocorre quando a criança tem todos os seus sintomas do marasmo, porém apresenta o quê? Edema, né? Ela tá nessa situação, ela tá assim, gordinha não, com esse abdômen bem globoso, mas ela permanece assim, ó, bem emagrecida, mas porém, automaticamente consegue identificar que ela está muito o quê? Edemaciada, né? Ela está muito inchada. Então, vamos lá. Quando eu tenho só o caxiocó, quando eu tenho marasmo, a criança ela é totalmente emagrecida. Quando eu tenho o caxiocó, é onde a criança ela já consegue permanecer em pé ainda, mas porém ela tem um abdômen muito globoso, tá? Já o caxiocó marasmático, né, é quando tem as duas junções, mas porém ela apresenta o que a mais aí, ó? Um edema. Conseguiram entender a diferença? Sim? Não, talvez? Sim. Foi? Professora, eu entendi. Agora eu tenho uma pergunta. Quando a criança está assim com o abdômen maior do que o corpo, os órgãos também aumentam de volume? Eles também, não é que eles aumentam de volume, ô Lucia, mas se pensa numa criança que ela está desnutrida, né, ela não tem aí a sua alimentação adequada, simplesmente os seus órgãos, eles não funcionam como eles deveriam funcionar, entendeu? Não que eles vão crescer de tamanho, eles só vão crescer de tamanho se um desses órgãos tiver algum tipo de patologia. Aí sim. Mas a gente olha para essa criança, a gente consegue ver que o sistema dela está todo o quê? Prejudicado, né? Não, no caso, seria algum líquido na barriga, no abdômen? É líquido, ô Lucia. Sim. É líquido, tá? Para esse abdômen estar globoso assim, é líquido. Os órgãos só não estão alterados, né? Não estão edemaciados, mas é acúmulo de líquido aquilo ali, tá? Okay. Isso que eu ia perguntar, é tipo uma retenção de líquido, né? É uma retenção de líquido. Só que num lugar só. No abdômen. Professora? Oi? Esse daí é o marasmo? Esse aí é o caxiocó. Ah. Tá? Falam barriga d'água, né? Falam barriga d'água. É esse? É. Isso. Né, barriga d'água, né? Peixinho de vala, né? Que são aquelas piabinhas. Mais para cá, que a gente olha para aquelas crianças, né? Que são pobrezinhas mesmo, mas porém, né? A gente vê que aquele abdômen, ela tem uma desnutrição. Não chega ao marasmo nem um caxiocó. Essas crianças com caxiocó e marasmo, elas são crianças mais da onde? Da África, elas não são daqui. Aqui a gente consegue identificar essa desnutrição, mas não chegando a essa patologia. Entenderam? Uhum. Tá? Nem porque... professora, mesmo porque a barriga d'água tem cura, né? Se fizer o tratamento adequado, né? Sim, tem. Essas crianças... Porque um parasita, não é? Isso. É aquele verme que... o caramujo, não é? Pode ser também. Barriga pode ser associado também, Luci. O que acontece? Quando a gente vai, né, introduzir a alimentação para esse paciente, né, quando a gente pega esses pacientes, né, até mesmo com desnutrição, a gente não pode estar ofertando para ele uma alimentação muito rápida, né? Tem que ser sempre o quê? Aos poucos, porque o organismo dele ainda está com essa deficiência, ainda está com essa falta, então, em vez da gente ajudar, a gente vai acabar o quê? Prejudicando mais ainda. Então, a oferta dos nutrientes, elas são poucas, né? E um pouquinho mais espaçada, até o organismo deles começarem a associarem, porque o que pode levar também ali é o quê? Uma diarreia, uma desidratação. Então, a gente vai prejudicar muito mais esse paciente. Entenderam? Sim. Tá? Então, vamos lá. A gente finaliza, né, a nossa aula. Né? A gente está no tempo certinho aqui, faltam quase 3 minutinhos para a gente finalizar a nossa aula.
Me despeço, né? Semana que vem é só a nossa revisão e a nossa prova. E a gente não se vê mais, gente, que a nossa aula literalmente acabou. A senhora não vai dar mais aula pra gente, não? Não, acabou, Chuchu. Que triste, vai sentir falta de mim. Vou sentir falta de vocês, vou sentir. Então, Samara, já foi printada aqui a tela de quem está presente na aula. Tá bom. Tem nem como falar que eu não tô na aula. Eu falo o tempo todo. Tá? Ô, professora. Oi, Samara. Adriana. Oi, Adriana, desculpa. A minha internet caiu, eu consegui voltar agora. Será que eu estava quando a senhora printou a tela? Eu vou anotar seu nome aqui, Adriana. A Joicima, ela foi trabalhar, ela falou lá no grupo. Tá, tranquilo. Pode deixar, Adriana. Professora, então pode sair? Professora. Obrigada, professora. Não, cadê meus coraçãozinhos? Hoje não é dia do print? Não vai ter chamada, não? Já fiz. O meu nome saiu, professora? Saiu. Professora, a gente podia marcar uma pizza com a turma, hein? Eu não sei colocar coraçãozinho, não. Também não. Clica no mais, aí vai ter os emotes lá em cima. Professora? Oi, Marcélia. Eu não vou me despedir, não, porque, se Deus quiser, a gente vai estar junto no laboratório, né, professora? Eu digo aqui na live. Acabou. Poxa. Gente, coloca aí para eu printar. Espera aí depois eu vou. Espera aí. Professora. Oi. Uma dúvida. Fala. Mas não vai ter, então, mais nenhuma teórica, não? Então, eu acho que comigo mais não. Não sei isso aqui. Acho que falta mais 2 matérias. Acho que redação técnica, né? Redação. Não, eram 4. E a administração. Então, 2 que a professora Josélia acabou de dar e a professora Valéria. Não, é? Não, falta. Falta redação técnica. Redação técnica. É o mês de dezembro, gente. Mais 2 matérias, não? Acho que mês de dezembro. Falta 2. Falta só 2. Marília, printa aí para mim que eu não tô conseguindo. Gente, coloca o coraçãozinho de novo, porque eu não tô conseguindo. Printa de todo mundo, Marília. Depois você me manda. Eu não consigo, professora. Clica no mais, assim. clica no mais e vai aparecer. Eu já cliquei no mais, no menos, no Aonde aparece? Fazer assim. Vai, peraí, gente, vai. Olha o meu coraçãozinho aí. Ó, print 1, peraí, hein, print 1. Aí, apareceu o coraçãozinho aí também. Print 1. Olha ela, hein, gente. Print 1, aguenta aí, hein, print 1. Ai, que peraí. Tá acabando o tempo. Se demorar, o coração some, gente. Print 2, hein, print 2. Eu tô apertando o coração toda hora. Oi, gente, foi. Foi. Marília pegou meu coração. Não sei. Um beijo, fiquem com Deus. Meu coração não caiu. Aí, pegou o miocárdio aí do pessoal aí, ó. Tchau, gente. Tchau, professora. Ô, professora. Oi, Wenderson. Lave as mãos. Lave as mãos. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.